Mensagens do Evangelho. Diáconos. Enquanto aqueles que desempenham o ofício de ancião, presbítero ou guia estão ocupados com o bem-estar da Assembleia local, os que têm o ofício de diácono devem se ocupar com os cuidados temporais da Assembleia local. Atos capítulo 6, verso 1 ao 6, 1 Timóteo capítulo 3, verso 8 ao 13. A palavra diácono poderia ser traduzida como ministro, pois na Bíblia o ministério não está restrito apenas às coisas espirituais. Lucas capítulo 8, verso 3, Atos capítulo 6, verso 1. Ministério cotidiano. Capítulo 12, verso 25, capítulo 13, verso 5, Romanos capítulo 16, verso 1. Os diáconos ministram as coisas temporais, mas seu serviço para com o Senhor não precisa estar confinado exclusivamente a isso. Se eles tiverem um dom para ministrar a palavra, poderão exercitar esse dom conforme a direção que receberem do Senhor. 1 Timóteo capítulo 3, verso 13. Tanto Estevão como Felipe, que eram diáconos, também tinham dons para o ministério da palavra. Estevão tinha o dom de mestre ou doutor, Atos capítulo 7, e Felipe era bem dotado como evangelista, Atos capítulo 8, verso 5 a 40, capítulo 21, verso 8. As irmãs também podem atuar como diaconisas. Romanos capítulo 16, verso 1 diz: Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Todavia, elas não poderiam ocupar oficialmente tal posição, pois Paulo disse a Timóteo que os diáconos deveriam ser maridos de uma só mulher, o que demonstra que eles eram homens. 1 Timóteo capítulo 3, verso 12. Aqueles que têm esse ofício também precisam ter uma qualificação moral semelhante à dos anciãos, presbíteros ou guias. A escolha dos anciãos. A pergunta que surge é: como as pessoas chegavam a ocupar esse ofício? Em cada caso encontrado nas Escrituras, elas eram escolhidas. Porém, em nenhum lugar das Escrituras lemos que os anciãos eram escolhidos pela igreja ou assembleia local. Assim como já demonstramos que não existe sequer uma assembleia local na Bíblia que tenha escolhido um pastor para si, também não há uma assembleia que escolha seus anciãos. Apesar disso, quase todos os grupos eclesiásticos hoje na cristandade escolhem seus anciãos. Mas onde encontramos a autoridade necessária para agir assim? Independente da piedade e inteligência daqueles que na cristandade se envolvem nessa tarefa, em lugar nenhum da Bíblia vemos uma assembleia receber o encargo de uma escolha tão difícil quanto a de escolher seus anciãos. A palavra de Deus diz que os anciãos eram escolhidos pelos apóstolos. A Bíblia diz: E havendo-lhes Bernabé e Paulo, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Atos capítulo 14, verso 23. Em algumas ocasiões, encontramos os apóstolos delegando essa tarefa a determinados irmãos. Tito é um exemplo disso. Paulo enviou à ilha de Creta, com o propósito de ordenar anciãos ali. Mesmo neste caso, a comissão que Tito recebeu foi exclusivamente para aquela localidade. Ele não tinha autoridade para ordenar anciãos em nenhum outro lugar, a menos que fosse comissionado pelo apóstolo. Tito capítulo 1, verso 5. Vemos aqui a sabedoria de Deus, cuidando para que os anciãos fossem especificamente escolhidos para uma assembleia, e não por uma assembleia. Se uma igreja local escolhesse seus anciãos, ela poderia estar inclinada a selecionar os líderes que viessem a satisfazer seus desejos. Mas por essa escolha ser uma função apostólica, a assembleia ficaria assim livre de correr esse risco. Porém, no caso dos diáconos, as igrejas locais realmente os escolhiam. Um exemplo disso está em Atos capítulo 6, verso 1 ao 6. 7 homens foram escolhidos pela igreja em Jerusalém para ocupar o lugar de diáconos. Embora neste capítulo eles não tivessem sido diretamente chamados de diáconos, mas foram oficialmente designados pelos apóstolos para ocupar aquela posição. Hoje, uma igreja local poderia escolher pessoas para cuidarem das necessidades temporais da assembleia, porém elas não poderiam ser oficialmente designadas para o ofício de diáconos. Pois hoje já não existe apóstolos, ou alguém que tenha recebido de um apóstolo a incumbência de fazê-lo.